Iniciamos mais um podcast da Coluna do Nenê, áudio e vídeo. Hoje eu estou com uma empresa, eu posso chamar de líder do mercado de OH, para quem não sabe, mercado de mídia exterior, que é muito mais fácil, porque o OH sofistica. E DOH ainda fica mais sofisticado porque tem o digital no meio. Mas como eles são sofisticados também, então eu vou chamar de DOH e OH. Antes que eu apresente, eu quero dizer para os meus 13 convidados que eu me sinto muito honrado de tê-los aqui, até porque eu sei e acompanho o trabalho que vocês estão fazendo nesse país, e principalmente em Porto Alegre. Não tem um lugar que eu passe que não receba elogios da atitude que vocês tomaram e que estão fazendo pela cidade de Porto Alegre. E eu vivo esse mercado há muito tempo e vi o quanto foi difícil ter um mercado de OH no Rio Grande do Sul, principalmente pelos vícios de condutas. E vocês trouxeram uma nova mentalidade. Eu tenho, por princípio, não apresentar nenhum dos meus convidados, porque fica muito ruim eu dizer, esse é o fulano de tal que nasceu, é filho da mãe... Então, cada um de vocês, por favor, se apresente. E aí nós vamos para um bate-papo que eu tenho certeza vai ser muito legal. Maravilha. Posso começar. Sou Marcelo Barbieri, sou diretor dos mercados regionais da Eletromídia. São 7 mercados. Então, a gente vem aí um crescimento grande, né? A Eletromídia vem investindo muito forte nos regionais. Porto Alegre foi um dos primeiros, né? A gente começar esse processo de crescimento. Estou na Eletromídia há 5 anos, tá? Então peguei lá antes da aquisição da Elemídia, depois da Ótima e agora a expansão aí dos mercados regionais. Eu sou o Guilherme Valim, gerente comercial da Eletromídia aqui no Rio Grande do Sul, velho conhecido do Nenê do podcast já. Estou na Eletromídia há 2 anos, tive a sorte, a felicidade e, por que não, a competência de estar no lugar certo na hora certa. E acompanhei, fui junto com a Eletromídia um dos responsáveis por montar essa empresa e montar o poder que ela tá aqui, que ela já tem aqui no estado do Rio Grande do Sul e ajudar a transformar o mercado OH, como tu falou aí, de uma forma muito, muito precisa. E é isso. Bom, eu sou o Marcelo Pacheco e eu falo para todo mundo que eu acho que eu sou mais gaúcho que muito gaúcho que está aqui. Eu amo esse estado. É um prazer estar aqui, né, com você. É um prazer estar em Porto Alegre. É uma honra a gente poder trabalhar com uma cidade da qual eu tenho um carinho especial. Morei aqui 5 anos. Eu sou o vice-presidente comercial da operação. A gente, como o Barbieri falou, a gente tem uma concessão aqui de 20 anos. E todas as cidades que a gente vai para transformar a cidade. As pessoas olham a mídia, a out of home hoje em dia, a mídia exterior, com outros olhos, muito por conta do que a Eletromídia de verdade fez. A gente é uma empresa de capital aberto na Bolsa. A gente está na B3 listada no mais alto grau de governança. Então, a gente tem uma responsabilidade de chegar nos lugares, alterar a vida das pessoas, mas fazer negócios com toda a lisura possível. Então, isso é o que a gente está trazendo para cá. E como eu falei, a gente tem um acordo de longuíssimo prazo. Então, a gente casou com a cidade. Não é uma relação de curto prazo, é uma relação de longo prazo. Esses números, Marcelo, que a OH vem tendo em termos de audiência, te surpreenderam porque tu vens de um meio TV linear, né? Mais traditional, como diz o... Né? Isso te surpreendeu quando tu pegaste a direção? Muito, porque eu já conversava muito, eu sou muito próximo do Alexandre Guerreiro, que é o nosso CEO. A gente tinha muita troca de informação de mercado e eu vi o que ele foi construindo ao longo do tempo. E sempre me surpreendeu. Mas o que aconteceu depois da pandemia é uma explosão, efetivamente, da mídia out of home. As pessoas voltaram a circular nas cidades, voltaram a circular com muita potência nas cidades, e a gente foi estrategicamente adquirindo concessões que deu para a gente essa musculatura. E aí a gente é um player nacional que tem audiência de televisão aberta. Então, você faz uma campanha hoje na mídia out of home, é impossível você não ser impactado, muitas vezes.
Porque a gente opera em 5 verticais. A gente opera na rua, pode ser via as bicicletas da Tembici, que a gente tem aqui, né? Tem painéis digitais ao lado das bicicletas do Itaú, que todo mundo conhece. A gente tem os abrigos de ônibus, a gente tem relógios em algumas cidades, a gente opera em shopping centers, a gente está em mais de 30 mil edifícios comerciais e residenciais no Brasil, a gente está no transporte público em São Paulo na CPTM, no Rio de Janeiro em 100% do transporte sobre trilhos, no metrô de São Paulo também, aeroportos. Então, o aeroporto de Porto Alegre é nosso, é uma concessão nossa. Então, quando a gente olha as pessoas que circulam na cidade, é muito pouco provável que ela não se depare numa tela da eletromídia. Ou numa tela, até expandindo, falando sobre o mercado como um todo, do out of home. E isso tem feito uma transformação na forma como os anunciantes e o mercado vê a gente. O que significa isso em números, velho? Não números de faturamento, porque isso não vem ao caso. Estou dizendo números, Até porque a gente não pode falar, porque nossa empresa tem o capital aberto e... Eu estou dizendo números, como é que segura isso em termos comerciais, Não, em termos de ter braço para ver tudo isso? A gente vem crescendo muito, né? E principalmente nos últimos anos. E a gente estava em todos os nossos materiais, 20 estados, 78 cidades. Já são 82 cidades em 22 estados. Quantas cidades? Eram 78, fomos agora para 82, que a gente acabou de expandir Norte e Nordeste. São Luís, Teresina, Belém. Até coloquei na coluna. Belém, então, a contragosto, mas coloquei. Contragosto. E aí, então, assim, é um crescimento que vem sendo... Sim, mas como é que comanda essa área comercial toda? A gente, como eu falei, né, a Eletromídia investe muito nas regionais, a gente vem investindo em equipes próprias, né? Hoje a minha área que não Porque já tinha terceirizado antes? Representantes, né? A gente tem alguns ainda, 2. Ah, é? A gente tem representantes, a gente tem franqueados. Exatamente. A gente tem franquias também. Temos uma herança da Elemídia, né? Que trabalhava com o modelo mas de franqueado de sucesso. Mas a franquia não é em abrigos? Não, a franquia é elevadores. A franquia basicamente elevadores e shoppings, né? Que é as verticais que a Elemídia trabalhava, né? Então, essa escala toda se dá em função também até em mais dos edifícios, dos elevadores, né? E shoppings. Agora, é o que ele falou, é um mix, né? A gente tem equipes próprias nas principais cidades, hoje a gente tem concessão, e as concessões dão longevidade, né? Dão um trabalho a longo prazo. E aí, Porto Alegre é uma delas, Campinas, Recife, que a gente tem uma concessão dos relógios, Belo Horizonte. Então, são praças que a gente tem concessões e tem lastros maiores, né? Então, essas cidades, a gente trabalha com equipes próprias, né? Então, a gente veio crescendo, aí, estruturando. O Gui trabalhava sozinho aqui até o final do ano passado, né, Gui? Hoje a gente está com uma equipe já super estruturada, quer dizer... Quantas pessoas tu tem hoje, Gui? Na minha equipe direta, 6. Né? Falando de planejamento, assistência e tudo mais, 6 pessoas. Né? Aqui a gente está com mais ou menos 27. A gente tem o nosso pessoas. centro de operações aqui também, né? Que cuida da operação dos abrigos, que demandam, né? Tem um número legal de saber que a Eletromídia hoje é uma empresa de praticamente 900 pessoas. Esse é um número legal de falar. 900 pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro em todas as áreas, comercial, operação, relações, OPEC, financeiro, enfim. É um número bacana, né? Uma empresa de 900 pessoas. Só para você ter uma ideia, a gente está nos 11 principais mercados compradores de mídia. Então, olhando o Brasil de baixo para cima, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife, Fortaleza. Essa é a nossa presença hoje e é uma presença robusta, efetivamente. Isso em ruas, né? Isso em ruas, que dá uma escala, principalmente nas concessões. Quem incomoda mais vocês, o mídia ou o cliente? Boa pergunta. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. A gente tem eu acho que a gente tem, o nosso maior problema é que a gente é uma empresa, eu brinco com todo mundo que a gente é uma empresa como se fosse adolescente. Sabe adolescente quando está crescendo? A mão fica maior, o pé fica maior, é desengonçado, bate em todos os lugares, cai as coisas. A gente cresceu muito rápido e isso fez com que a complexidade da nossa operação fosse cada vez mais complexa.
E a partir daí, eu acho que a gente incomoda mais, porque a gente tem, por conta dessa complexidade, quando você vai fazer uma campanha robusta mesmo, a gente tem diversos modais com diversas regras. Porque a gente tem diferentes tipos de repasse para cada um desses negócios. Então, nem a mídia, nem o cliente incomodam a gente é que tem que ajudar, inclusive, a catequizar o mercado para que eles possam usar de todo esse benefício do que a gente faz hoje em dia. Essas ações, botão de pânico, como é que está funcionando isso? Um Abrigo Amigo, projeto Abrigo Amigo. Na verdade, são iniciativas que são construídas muito em parceria com esse tripé, né? Agência e cliente. E a gente com a solução. Acho que, falando do Abrigo Amigo especificamente... Também acredita no tripé? Acredito muito ainda. Muito. A gente tem muita solução... Eu sou contra o tripé, sabia? Depois vamos falar sobre isso, então. O que eu posso falar sobre o tripé é... O cliente, ele é o dono da informação. Isso é um fato, né? Ele que tem a informação nua e crua, né? A agência está ali no papel de fazer uma interpretação desse dado, né? Então, essa é uma verdade. Independente de acreditar ou não, o cliente tem essa informação e ele vai tal qual ela é, né? Mas eu acho que esses projetos, eles nascem muito desse encontro, né? Dos 3 pontos, né? E a Eletromídia virou uma referência nesse sentido, né? Porque a gente está criando tanto case de OH que está expandindo e viralizando, sendo trabalhado como conteúdo, como estratégia de conteúdo de grandes marcas que está extrapolando qualquer tipo de esfera que a gente já imaginava já, né? A gente está falando aí, por exemplo, um Barbie trabalhou no projeto do Stranger Station, que é aquela estação no metrô que era do Stranger Things, no Netflix, que viralizou nível mundo, né? Virou um case pro próprio Netflix. Então, olha o quanto isso totalmente mobile, social, enfim, na internet como viralização. Olha o poder que isso tem de alcance, né? A gente tá eu acho que o OH, do jeito que ele está hoje em dia, virou uma grande plataforma de experiência de marca. Pois é, essa linguagem... É isso, cara. É isso. Você experiencia a marca, o que é muito legal. Então, a gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente levou, por exemplo... E aí tem uma coisa legal de contar, né? A gente está muito focado na estratégia de negócios. Depois a gente volta no tripé. Eu tenho uma visão muito clara de que o tripé bem trabalhado é fundamental para tudo. Mas, o que acontece? Uma das estratégias do cliente docile era trade, era se aproximar do trade. E ele fez uma ação nas ruas de São Paulo para aproximar o trade. Então, essas são coisas do marketing de experiência. Quando a gente monta essas coisas, a coisa que mais me surpreendeu montando esses projetos especiais é que o público interno da empresa fica em outro nível. Porque o cara diz o seguinte, pô, eu tô vendo minha marca, eu tô vendo a experiência da minha marca na rua. O que eu vendo, as pessoas estão podendo vivenciar. E isso é muito legal. Esse é um poder que talvez a televisão não tenha. A televisão tem um alcance, a gente tem um alcance. Tem uma frequência, a gente tem uma frequência muito grande. Mas na hora da experiência de tocar, não tem. E a gente está surfando a onda de fazer isso, junto com influenciadores, esse negócio toma o digital também. Exato. Então a gente é uma extensão desse negócio. É a experiência da marca que vai para o mundo virtual, que viraliza e que vira um ecossistema muito legal. A gente acabou de fazer com o Abrigo Amigo que o Gui estava citando. A gente fez na novela das 6, Elas por Elas. A Johnson & Johnson patrocina, a Kivio, né, que é a nova marca da Johnson & Johnson, patrocina o Abrigo Amigo. Ele botou o Abrigo Amigo na novela das 6. Então, assim, ele comprou um product placement dentro da novela, botou o Abrigo Amigo, foi lá, a personagem interagiu com o Abrigo Amigo e depois saía e ia pro comercial da Johnson & Johnson para falar sobre a segurança da mulher. Então, o que está acontecendo com a Out of Home é que ele está permeando as várias mídias. Então, a gente vai para o digital com o influenciador. Interagindo. Ele vai para a televisão, ele vai para vários flancos. Isso... De verdade, é o que eu acho que surpreende a gente, porque há muito tempo a gente não vê isso. Exatamente. Isso que me dá esse ar de seriedade, me dá esse ar de trabalho, de conhecimento, de conteúdo, de esforço, uma nova linguagem. Saiu do painelzinho que era pintado, né, pelo pintorzinho, que é a nossa formação. Infelizmente, os caras que comandaram esse mercado no Rio Grande do Sul foram pintores de placa. E não saíram disso. Se orgulham, se orgulha disso. Mas isso não fez com que eles crescessem.
E olha que dado, vou te dar dados, né? E outra coisa, né, Marcelo? Cara, eu vejo vocês e vejo nos outros players que têm essa robustez, cara, que as equipes são preparadas. Sim. As equipes não são, sabe, Não. vendedorzinhos. Não. Né? É todo mundo gente que tem estudo, que tem capacitação, que tem argumento, que tem, sabe, que tem preparo, enfim. Né? E eu não vejo isso. A televisão, tu foi um cara que trabalhou em televisão, a televisão testou ser um veículo interativo. Uhum. Né? Eu me lembro que eu tive uma vez assim, nos Estados Unidos, e estava no quarto do hotel e fiquei. Estava passando um programa e um dos atores estava com uma camisa. E de repente começou a aparecer no canto da tela. Essa Como é que você fazia para comprar? Tem nas cores azul, vermelho, branco e amarela, xadrez, pintada, nos tamanhos PMG. Preço e tal. Me deu vontade de levar tudo, né? Eu acho que a gente se beneficiou dessa digitalização e o mercado está se beneficiando da nossa digitalização. 71% de toda a mídia digital out of home do Brasil é da Eletromídia. A gente tem impulsionado. E aí o que tem acontecido? A gente chega nas cidades e já entra com painéis digitais. Rapidamente, todos os concorrentes se digitalizam, o que é bom. O que é muito bom, a gente acha muito bom. A pressão que a gente tem é sempre como é que a gente está 2 ou 3 passos na frente dos nossos concorrentes. E aí, hoje a gente tem uma plataforma de compra de mídia totalmente automatizada, exatamente igual a qualquer plataforma de Google e Facebook, em que você compra por target. Em que eu te mostro o alcance da campanha que você está fazendo, quantidade de GRPs, de TRPs, de frequência e informações sobre isso. A gente está sofisticando esse negócio. Então, eu acho que aqui tem um trabalho... Esse processo é teu? Esse processo é nosso, desenvolvido in-house, dentro de casa, e é uma das coisas que tem nos diferenciado. Então, você entra na plataforma do Eletromedia Ads e eu te digo o perfil de pessoas. Você diz assim, estou interessado em comprar a audiência de pessoas que gostam de gastronomia em Porto Alegre. Ele te diz qual é o melhor circuito para isso. Então, o que a gente tem feito? A gente tem sofisticado e aí a gente gera aquele efeito positivo no mercado. Num primeiro momento, os nossos concorrentes se digitalizam. O que é legal para todo mundo, porque você aperta um botão e troca a campanha. Precisa dessa velocidade de hoje em dia. O mundo é muito imediatista, mas a gente está colocando camadas de dados. Então, hoje na Eletromedia em São Paulo, por exemplo, a gente está fazendo um projeto para uma montadora em que eu vejo a origem e o destino das pessoas, eu cruzei com o dado do Experian e eu digo exatamente se aquela pessoa tem interesse em comprar uma SUV. Então, eu monto um roteiro só para as pessoas que têm interesse em comprar uma SUV. Essa é a sofisticação para a qual a gente está indo. Esse é o futuro desse negócio. A gente vai ficar igual a mídia digital como você compra. Google, Facebook, o que quer que seja. Esse dado é um dado que espanta, né? Mas ao mesmo tempo eu te pergunto para vocês, o que vocês acham do QR Code? A gente não tem boas experiências com QR Code. Aí eu vou te explicar, é assim, ó. Sabe, o Hulk chega lá, aperte aqui no QR Code. Não, assim, então vamos lá. Então. A gente tem um case legal. A gente tem cases do McDonald's, que já tem alguns anos. Mas assim, o QR Code, rapidamente, era assim, era uma geolocalização que você... o QR Code era o formato do sanduíche. Vocês também estão... Sim, aí você era direcionado para uma loja de 500 metros, ele dava uma pinha na tela e você ia lá trocava uma batata frita. Então funcionou por conta da promoção, você trocar por alguma coisa. Mas o QR Code, de uma forma geral, ele não está assim, a pessoa não fica ali, ela entra e vai automático. Muita gente vê impactada, mas ela não dá aquele print, né? Mesmo tendo uma tela tão perto como a dos elevadores. Se você está no mega banner aqui quando a gente passou no aeroporto, você está longe, mais difícil. Mas dentro do elevador, você fica mais motivado. Eu, no meu fica mais entender, fácil. acho que é bom. Para ingressos de teatro, de espetáculo, de futebol, tu botar no teu celular... Vamos lá, o que funciona, Nenê? A gente testou isso. Então, assim,
O QR Code, como a gente está com uma presença maciça na rua e as pessoas estão em trânsito, elas são impactadas pela comunicação, mas o cara não está naquele momento dirigindo para sacar o celular para apontar para um QR Code. Porque vai ser multado. E aí a gente tem uma experiência legal. A Polishop procurou a gente para fazer uma campanha. O que a gente viu que funcionou? Num primeiro momento, eles mapeiam tudo. Eles mapeavam fluxo de pessoas na loja, eles mapeavam venda digital por canal. Eles têm um modelo, um marketing mix modeling bem elaborado ali, um modelo de atribuição legal. Aí, o que eles fizeram? Eles anunciaram produtos exclusivamente na mídia out of home e eles criaram chamadas. Então, você estava andando e você via uma panela e na chamada da panela falava assim, panela que não gruda. No ferro, eles mostravam um ferro apontando numa bexiga, ferro que não queima. E aí eles mapearam essas buscas no Google. E essas buscas explodiram. Então eles falaram o seguinte, cara, eu estou fazendo uma campanha só com eletromídia, que as chamadas são ferro que não queima, panela que não gruda, tinha lá o negócio para cabelo, tinha a esteira da NASA, e todos esses indicadores explodiram. O fluxo de o tráfego de pessoas na loja, tráfego de pessoas nas lojas deles aumentou em 40%. E as vendas digitais aumentaram em 32%. Isso é dado público em que o próprio CMO da marca foi lá e deu depoimento para a gente publicamente. Deu depoimento para a gente no nosso evento de Upfront que chama Tomorrow. Então, assim, o que a gente viu? A gente viu esses formatos e a gente está aprendendo com isso. E aí a gente tem ajudado os anunciantes, porque é uma mídia nova também. Acho que o maior desafio que a gente tem, toda vez que eu cheguei e comecei a trabalhar aqui, chegava numa agência e o cara falava assim, Pacheco, eu vou te mostrar um roteiro. Eu falo assim, já começou errado. Você está pensando num filme da televisão para fazer uma adaptação. Então, lembra pense... quando se mostrava o anúncio de jornal? Exatamente, exato. Então, assim, hoje já tem agências especializadas, como Altermark em São Paulo, como Streetwise, como um monte delas, posso citar um monte delas, que fazem efetivamente criação e comunicação pensada no out of home. Isso faz toda a diferença, porque se você está na rua, você tem um tempo para receber a mensagem e tem que ser feito com cores específicas, com tamanho de tela, não pode ser muito poluída. Você está no elevador, é outra. Se você está como a gente num mega banner que tem aqui no aeroporto Salgado Filho, dá para você fazer uma comunicação diferente, porque a pessoa está num tempo de espera ali. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, o que a gente tem feito? Catequizado o mercado, para ajudar o mercado. E aí que tu entende o tripé? Eu vou dar um depoimento. Assim, como é que eu vejo o tripé? Eu vejo o tripé o seguinte. A empresa tem que ter uma estratégia clara. Qual é o problema hoje em dia? As empresas não têm uma estratégia clara. Mas você precisa ter um especialista em comunicação, porque ideias têm muito valor. Então, vamos pegar o exemplo desse ano da UMAP. A UMAP é uma agência que foi nossa parceira, que desenvolveu o Abrigo Amigo, que fez o Pacto Global da ONU, que fez o IPO da Terra, né? Fez coisas incríveis. A campanha da Volkswagen é magistral. Então, você conseguir... Tu nos aproximou do Felipe, lembra? Muito, que nós cara, trouxemos muito. Felipe Muito, é um craque, assim, um cara que assumiu uma agência que tinha Marcelo Serpa e Zé Luiz Madeira como os caras que são monstros da publicidade e um cara que está fazendo a empresa dobrar de tamanho. Agora, é super importante você ter nesse tripé, você ter o veículo, entender a estratégia para poder ajudar as duas pontas, o cliente entender sua estratégia para poder brifar uma agência e alguém que pensa a comunicação. Porque o que eu tenho visto ultimamente, assim, tem muito CMO com um ego na lua dizendo que produz um monte de coisa. Não produz na mesma qualidade, desculpa. Não produz na mesma qualidade. Existe um mercado gigantesco de creators que é muito legal, mas você precisa de uma cabeça para pensar a estratégia, porque tudo que a gente tem visto, e a Adidas acabou de divulgar o dado, vai parar de fazer o fundo do funil. Por quê? Porque está destruindo o valor da marca dela. Quem construiu as grandes marcas no Brasil foram as agências de publicidade. Vamos falar sobre talent. O baixinho da Kaiser, todo mundo lembra até hoje. Todos esses negócios. Então, eu sou muito a favor do tripé.
Eu sou muito a favor de ter alguém pensando a comunicação, mas precisa ter alguém também sabendo da estratégia. O que a gente vê hoje em dia, a gente que percorre o mercado, o cara não sabe a estratégia e a culpa é da agência. Exato. Né? E aí eu acho que tem uma sacanagem. Sabe Ou a que- gente... Assim, a culpa foi sua. Peraí, cara, você criou pro Out of Home um negócio que tem 700 linhas. Ninguém leu. A culpa não é nossa. Sabe o que é, Marcelo? Eu tenho uma preocupação em relação a isso e concordo plenamente quando tu fala no baixinho da casa, quando a gente fala numa Brastemp, quando a gente fala agora nessa campanha da Volkswagen, da Elis Regina. Eu entendo que o talento, a estratégia e o planejamento deveriam ser da agência. Só que a agência se desbundou com um negócio chamado BV. Ó, entramos numa camada de discussão um pouco mais É, complexa. não, não, tá sou bom. contra, eu acho que, né? Mas acontece que ao se desbundar com o BV, descobriu que ganhava mais fácil, que não precisava pagar o talento. Então, E o talento foi caindo. eu concordo com você, E o tá? talento foi caindo. E aí veio um negócio pior ainda, que derrubou tudo, chamado SEMP, quando determinou que o faturamento dos veículos deveriam ser pelo líquido. Uhum. O que acontece? O cliente percebeu o quanto a agência ganhava. E o cliente ficou sabendo que, além daquilo que ele ganhava, ele tinha mais um pouquinho. E aí ele fez a conta e disse: quem vai comprar agora sou eu. Então, aí vamos lá. Essa é uma discussão boa. A gente podia ficar dias aqui falando, tá? Eu acho que tem ações e efeitos colaterais. O cerne da questão é o seguinte: quanto vale uma ideia como essas que a gente falou? Não tem preço. Não tem. O problema do mundo de hoje em dia, na minha visão, é que está tudo comoditizado. O cara vai lá, se mergulha em um monte de dados, acha que é um gênio e produz ele dentro de casa uma ideia, sem o auxílio de alguém especializado para isso e faz essa história. Então, assim, o cliente também quis botar fogo nessa história e, na realidade, quem está dando tiro no pé é ele mesmo. Porque o valor de uma ideia é muito importante. Você tem uma boa agência, aí aqui a gente no Rio Grande do Sul tem excelentes agências, a Rock, a Move, a Matriz, vou ficar citando aqui. O que é o posicionamento do Zafari? O que é o posicionamento do Zafari que foi criado lá atrás? É uma coisa magistral. É uma coisa muito legal. A gente pode discutir todas as coisas, mas tem um posicionamento ali. Tem uma coisa... Então, o que eu acho? Eu acho que a agência, nesse momento, ela é importante. O que aconteceu é que eu acho aí, a minha crítica está o seguinte. As pessoas, elas se seduziram pela questão do mundo digital. E eu vivi esse mundo digital porque eu fui da Meta. Então eu posso dizer com propriedade. Verdade. O problema, cara, é o seguinte, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu vou fazer um relato aqui. As pessoas, quando chegam nos grandes centros, e principalmente em São Paulo, acham que as pessoas não veem mais televisão. Vem para o interior do Rio Grande do Sul, cara. Sai da bolha. As pessoas continuam consumindo televisão. As pessoas consomem rádio loucamente. Então, o que acaba acontecendo é que as coisas não são excludentes. A vida ficou mais complexa. Para você fazer um bom plano de mídia, você precisa entender muito bem a jornada do seu consumidor para ter pontos de contato. O que o cara faz hoje em dia? Ele contrata um monte de gente júnior, e não estou dizendo que as pessoas no início de carreira não é isso, mas são pessoas que têm uma visão de mundo focada naquele ambiente digital e acham que o ambiente digital é a solução para tudo. E aí as marcas ao longo do tempo que tinham uma percepção enorme começam a perder o valor de marca sendo erodido ano após ano. E aí o cara se dá conta, e qual a justificativa que a gente ouve na maior parte dos CMOs? Ah, nossa marca, nosso resultado está indo mal porque a economia está indo mal. Não, porque tem marcas indo muito bem, obrigado, porque tem uma estratégia. Então, acho que o ambiente hoje é mega complexo. E aí ações de melhoria do mercado são efetivamente interpretadas e usadas efetivamente, porque eu acho o seguinte, o nosso mercado se sustenta com esse tripé e o BV. Não se criou um modelo. A minha crítica é, não se pensou no modelo diferente do BV. Mas existem sim agências que funcionam sem a dependência Sabe do a BV. origem do BV? Sei a origem do BV. É. Então, sabe que esse dado, que eu acho que existe dados em excesso, né? Esse dado que tu levanta, casualmente, eu falo com muita mãe. Tá? Até para que eu tenha conteúdo suficiente para dizer algumas coisas.
E elas ficam dizendo que os filhos delas nunca viram a Globo. Nunca ligaram uma TV. Que o negócio é tecnologia de mão, games, etc. E eu digo, e tu nunca te preocupou com isso? É. Né? Onde que teu filho vai chegar, hein? Ontem à noite passou onde o jogo de futebol? Sabe? E eu digo, ele torce para quem? Exatamente, é a pergunta que eu fiz. Ele torce para quem? Ele é gremista. Eu digo, sim, aí. Como é que ele vê os jogos? Ele vai na arena, ele vai na... Alguém disse para ele que tem jogo na arena? Como é que ele se informou? Porque ele só está dizendo que ele não tem, né? Então, há uma preocupação que eu acho que começa dentro de casa. Cara. As mães ou os jovens casais, por isso que eu não culpo a juniorização, abandonou os filhos e deixou-os. Vai, não está me incomodando, está lá no quarto com o laptop dele, está lá com o wireless, está lá com o game, está tudo bem, não está na rua, não está drogando, não está não sei o quê, então está legal. Não é capaz nem de abrir a porta para ver se ele está vendo Que né? tipo de conteúdo ele está vendo? Que tipo de conteúdo? Não, é fato assim, né? Então, isto eu acho que isto é o que o mercado devia de olhar mais para dentro. Eu acho que é assim, ó. É fato que os jovens hoje consomem o conteúdo em vídeo de forma diferente. Vamos lá. Consumo de conteúdo em vídeo mudou. Você tinha um aparelho que estava pregado na sua parede lá que transmitia esse conteúdo para você. Hoje você tem múltiplas formas de acessar esse conteúdo. É fato. É fato que o jovem está muito mais conectado ao celular, porque ele é muito mais viciante do que o aparelho de televisão, porque ele não foi desenvolvido a televisão para te viciar. Ao contrário, os aplicativos são criados de forma a te viciar com esses o like, as coisinhas são para viciar, dopamina no seu cérebro. É fato que os jovens consomem conteúdo. Agora, o bom conteúdo em vídeo continua sendo consumido, não importa onde, por bons produtores de conteúdo. Vou citar aqui, né? A Globo é a melhor produtora de conteúdo desse país. Queira a gente ou não. Ponto final. Claro que sim. Disparado, cara. O que os caras fazem é com uma qualidade impecável e tudo mais. O que a gente tem que pensar é que o Brasil é muito grande, tem mais de 200 milhões de pessoas. Então eu não posso olhar para a minha bolha e dizer que a realidade do país inteiro é a bolha que eu vivo. Eu vivo na maior cidade da América Latina, que é São Paulo. Eu tenho acesso a 5G, a banda larga e tudo mais. Meu consumo é totalmente diferente de um cara que vive em Uruguaiana. Sem nenhum demérito para a Uruguaiana. Também tem 5G, também tem. Mas as opções de entretenimento em Uruguaiana são infinitamente diferentes de um grande centro. Então a gente vê um consumo no Brasil ainda muito poderoso das tais mídias tradicionais. O que é um fato. É um fato, não dá para você negar o fato. Assim como também os jovens estão consumindo conteúdo em vídeo de forma diferente. Qual o desafio? Que essas empresas comecem a produzir conteúdo e elas estão fazendo, só que elas não têm as centenas de bilhões de dólares dessas big techs, essa é uma realidade, para você fazer essa transformação e levar esse conteúdo para esses devices. A gente sofre isso na Eletromídia. A gente está montando uma plataforma. A plataforma que a gente está montando na Eletromídia para compra por target está demorando mais de 1 ano, muito mais de 1 ano. Estamos quase 2 anos se degladiando com isso. No Facebook esse negócio ia ser feito em 15 dias, cara. Quando eu estava lá, tinha 2.000 engenheiros trabalhando. Então é outro acesso a recurso, é outro acesso de capital. Agora, o que eu acho assim, a gente tem muita gente seduzido por coisas que não levam a lugar nenhum. E à medida que você vai tendo experiência, você diz o seguinte, o universo ficou mais complexo. E aí eu vou tocar num ponto que você falou. A gente precisa de gente mais capacitada. E essa é a nossa pressão. Pressão do Barbieri é como é que ele contrata gente com capital intelectual capaz de ter essa discussão que a gente está tendo em Fortaleza, em Recife, em Salvador, em Belo Horizonte. Porque os polos de atração é em Porto Alegre. Né? Para a gente montar aqui uma equipe é complexo. Porque é difícil, cara. É difícil. E aí você tem que fazer uma seleção, é peneira o tempo tira todo. Tira o vício, tira isso. É isso, cara. É isso. Tira não sei o que. Está disposto a enfrentar uma nova...
Por exemplo, tu falou em adolescente. Eu tenho uma teoria que eu estou desenvolvendo que o adolescente começou aos 6 anos. Não tem mais criança, sabe? Porque o poder de informação dele muito aos grande. 6 anos é impressionante. Assim como a terceira idade, a quarta idade, lá de cima, começou aos 80. Está começando aos 80. Cara, porque o meu processo de informação aos 79 é tão grande quanto um cara de 60, de 50. Então tem já uma coisa que está maior. Né? A informação aos 5 anos, cara, eu vejo as discussões das minhas netas com os pais, cara. Tem uma de 4 anos que eu penso que é uma senhora de 30, né? Discutindo coisas sobre moda. Não quero esse vestido, porque eu vi, sabe? Fala de Barbie ou fala de não sei o que com o maior conhecimento do mundo. Eu acho, Nenê, assim, ó. Se a gente não ajudar o tripé e não ajudar o mercado nosso mercado vai desaparecer. Então, a gente, como empresa líder, tem uma importância enorme de continuar puxando o mercado, mas ajudar o mercado. Porque não tem mercado, se não tiver mercado, a gente vai vender para quem? Entendeu? Vou vender para quem? Então, a gente precisa ajudar esse mercado a evoluir no pensamento. Esse é um problema de educação do Brasil. A gente faz pouco planejamento. A gente se prepara pouco. É só ver o jogo de futebol Brasil e Argentina. Em qualquer país planejado do mundo, as duas torcidas não estariam no mesmo, não compartilhariam do mesmo ambiente. Por quê? Porque isso é planejamento. Então, eu estou pegando um exemplo simplório do futebol para mostrar como é que é a nossa cultura. E por conta da gente ter pouco planejamento, a gente é superficial. As redes sociais transformaram a nossa vida numa coisa mega superficial. Eu trabalhei na Exame. A Exame fazia matérias de 5, 6 páginas, que eram profundas, que tinham informação. Quando eu estava trabalhando lá, já se começou com o conceito de fazer matérias de 2 páginas. Porque a população pedia essa superficialidade. Hoje você abre umas revistas, elas não têm quase nenhum conteúdo. Por quê? Porque é tudo superficial, porque as pessoas querem consumir snackzinhos. E os snackzinhos não preparam a gente para o futuro. Enquanto nós estamos aqui fazendo essa entrevista, tem gente trabalhando arduamente com inteligência artificial. Ontem nós vamos fazer um projeto maravilhoso, só vou dar um spoiler, nós vamos fazer um projeto Arrasa Quarteirão ano que vem, de preparação de pessoas para tirar o cara do alfabetismo digital. Vou dar um dado para vocês. 75% das pessoas no Brasil são alfabetos digitais, cara. Analfabetos. São analfabetos digitais. Esse é um dado do Banco Mundial. Então nós vamos fazer um projeto que vai ajudar as pessoas a saírem dessa situação com o que a gente pode fazer. Então, o que a gente tem hoje em dia é uma discrepância entre o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo no Brasil. Isso percorre a nossa indústria. Eu acho Sabe o que aconteceu comigo? Só desculpe que eu comecei a fazer minhas opiniões na minha coluna no site, baseado em temas que eu queria pesquisar no chat. E aí fui dizer isso. Pararam de me ler. Porra, gente... Por que isso? Ah, mas não é tua opinião, tu está copiando. Como copiando? Vão lá e vejam. Eu tô pesquisando, eu estou me aprofundando, eu estou criando mais conhecimento para mim e para vocês, cara. Usando tecnologia. E eles não querem. Aí eu digo, tá bom, não vou mais ler, não vou mais pesquisar pelo jeito. Foi feito aqui na Câmara de Vereadores uma lei, baseada no chat. Uma lei toda descrita no chat GPT. E aprovada. Aprovada. Foi aqui em Porto Alegre, foi, né? Foi em Porto Alegre, o Ramiro. O vereador Ramiro. Acho que pegando o gancho dessa questão do analfabetismo, eu acho que essa corrida pelo digital dos últimos anos, acho que a pandemia também, né, obrigou as pessoas a fazer isso, né? Inchou esse lugar. E pós-pandemia, a galera se viu, o que eu faço agora, né? O que eu tava fazendo ali, botando um caminhão de dinheiro em alguma plataforma digital, não tá mais me entregando. Entregou por um tempo, obviamente, né? A gente não tinha outro meio de consumo, senão TV
e digital, e depois da pandemia isso acabou caindo, assim. Eu acho que é o maior desafio que a gente tem, e trazendo para o mercado gaúcho, assim, né, que tu vai me entender um pouquinho melhor, né, enfim, eles também que acompanham bastante. A gente, com o mercado, a gente é muito protecionista, muito duro, muito arraigado, as raízes, as tradições e tudo mais. Então, a gente tem uma grande dificuldade de entender. Olha tudo que o Pacheco falou agora, do universo que a gente criou como eletromídia, a tecnologia que a gente criou, isso se ele pegasse ele e tirasse a eletromídia do negócio e botasse uma fala de uma pessoa do Google, uma pessoa do Amazon aqui, é um produto de altíssima excelência e entrega. Né? Não, se mudar de mundo. É verdade. Né? É verdade. Se mudar de nome, Exatamente. se chamar a Amazon, não tem nem dúvida. Não tem. E a dificuldade que a gente tem de levar isso para as agências, para os clientes, se eles entenderem, é absurdo. Eu acho que isso é um pouco localmente falando, um pouco do histórico do OH aqui. Eu acho, né? Eu sempre te perguntei. E vivo te perguntando. Tu sempre quer. Como é que te trato? Como é que estão te tratando? Ele quer me colocar sempre na fogueira. Eu estou sempre preocupado com isso, porque tá trazendo o melhor, cara. A gente vai voltar para a primeira pergunta que você fez. Como é que tu faz isso daí nos mercados? Isso daí não é só em Porto Alegre, isso daí é Brasil, né? E aí você traz ainda para uma conversa de OH, que a gente está subindo a régua em muitas coisas. O Pacheco ainda nem comentou a métrica, né? Que a gente mudou as métricas, a gente está investindo nisso, sofisticando a conversa em vários pontos. E o Eletromedia Ads é uma plataforma de métrica, dados, planejamento, mensuração, envio de material. E que tem custo. Tem custo. Então, assim, e a gente deixa essa ferramenta aberta para os clientes e agências, para eles fazerem os seus planejamentos, obviamente que com a nossa curadoria, mas está aberto para eles. Então, quer dizer, tem uma cultura nova vindo, e quando você fala em compra de target, você está impactando as pessoas 10, 15 vezes. E é muito igual, né? As praças são singulares, mas é muito igual quando a gente fala das capitais, né? Porto Alegre, Belo Horizonte, tem muita similaridade. Porque eles estão acostumados a ver aquele painel naquela avenida que tem um fluxo bom, que é o caminho da casa dele, ele vai comprar por ponto. E aí, só que a gente já tem... no mercado sapateiro do país. E a gente já tem então, hoje... todas as fábricas do Rio Grande do Sul que anunciavam em Belo Horizonte, os representantes diziam assim, eu quero painel na frente da casa do lojista. Mas também funciona, não estou falando que não funciona, mas eu acho que não é só isso, né? Então, a nossa briga com o time, né, que tem aí espalhado no Brasil é isso. E o meu primeiro desafio é fazer as pessoas internas acreditarem que a venda por target é a que faz a diferença, né? E a gente vai se equiparar com um digital, uma TV, e não só. O meu concorrente não é o Out of Home. Esse interno, falo dos 900, as equipes. 400, no contrato, o Pacheco falou, eu preciso trazer ele para que ele entenda e acredite que a venda por target é que vai funcionar. Que no final das contas é um dinheiro maior. E é um dinheiro que não está no meio. Ele está, muitas vezes, no digital, que está saturado, ou que está na TV, ou uma deficiência da TV. A gente tem uma cobertura hoje nas capitais, que a gente até 50 anos, né, porque a gente não está no interior, né, a gente está mais nas grandes metrópoles, a gente até 50 anos a gente tem números que a gente bate, né, então a cobertura da TV e rádio no interior, eu não vou alcançar. Quando a gente tem um projeto de São João, eu fico um pouco mais frágil, porque é uma festa que está mais no interior. Agora, quando eu falo de metrópole, quando eu falo de um The Town em São Paulo, quando eu falo de carnaval, o carnaval, a gente está em todas as cidades. O carnaval acontece na rua. Então, a gente está na rua. E o que o Barbie está falando é o seguinte. Você não compra um único comercial na TV Globo. Você não compra um único post. Você compra uma campanha. Então, as pessoas muitas vezes chegam para a gente e falam assim, eu quero comprar um painel. Aí você diz, um painel não vai funcionar na sua vida. Não é isso. A plataforma não foi desenvolvida para isso. Ela tem um circuito pensado para você alcançar um target específico que você quer, com comportamentos, com necessidades. Então, é um pouco isso ainda. Mas eu acho que assim, é o momento da transição. É isso aí. Porque antigamente, o cara era impactado e ele só trocava a lona
do outdoor que ele estava fazendo uma vez a cada 7 dias. Então, quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul... Sim, a prova é que a semanal, bissemanal. Não, eu lembro quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, uma das campanhas que eu vi, que me apresentaram no Varejista, tinha uma oferta num outdoor. E a primeira coisa que eu olhei, a primeira pergunta que eu fiz assim, em quanto tempo troca esse outdoor? E falaram assim, em 7 dias. Eu falei, e se acabar o estoque do produto? Nada. Cri. Porque, cara, não dá para você botar uma oferta no outdoor. Então, esses vícios continuam permeando. E é nosso trabalho catequizar internamente, e aí o Barbieri está coberto de razão, porque eu preciso ter gente capaz de ter essa linguagem. E de chegar na frente e falar o seguinte, eu vou te mostrar como especialista que não adianta você comprar só um painel, porque está na frente da sua loja, porque talvez faça diferença. Se você tem uma loja, está tudo bem. Mas você tem múltiplas lojas, você quer comprar 2 abrigos de ônibus, não vai fazer diferença na sua vida. Mas é caro. Porque dá resultado. Porque se não desse resultado, custava super barato. Aí você podia comprar qualquer coisa. Eu tenho sempre essa fala, quando falam para mim que é caro, eu falo assim, entra numa loja da Porsche e tenta comprar pelo preço de um Uno. Aí o cara vai dizer o seguinte, mas não é um Uno, é um Porsche. Então o Porsche custa caro, cara, porque é um Porsche. O dono do estúdio aqui, casualmente, é o presidente da Porsche. Aí, então, você não compra o Porsche pelo preço de um Uno. Por quê? Porque tem um monte de coisa embarcada naquele carro que faz ele ser um Porsche. Tem tecnologia, tem anos de estudo e tudo mais, que é um pouco o que a gente tem feito. Então, custa caro. O Gui, eu acho que o investimento hoje no Rio Grande do Sul, pelo que eu tenho visto demonstrado, e eu acompanho também TV Controle, né? Que eu sou meio maluco, eu assino TV Controle, né? Porque eu gosto de ver, né? Antes tinha rádio também, rádio controle, mas não tem mais. Cara, não tem anunciante local em TV. Em TV. Os anunciantes estão todos OH, cara. E rádio, né? Tem uma rádio aí que é um canhão, que é a Gaúcha. Sim. Gaúcha É um fenômeno. É um fenômeno, uma coisa impressionante. É uma das coisas de maior alcance e poder que eu vi nos últimos tempos. E a minha primeira experiência com a Rádio Gaúcha foi visitar um cliente aqui no Rio Grande do Sul. Eu cheguei era de manhã cedo. Eu cheguei na portaria e o cara falou assim, estava ouvindo Macedo. Aí era o porteiro que estava me recebendo. Aí eu entrei, falei que era da RBS, a recepcionista falou, você estava ouvindo o Macedo na Rádio Gaúcha. Aí eu fui falar com o CEO da empresa, o cara falou, você estava ouvindo o Macedo? Eu falei assim, não, foi a primeira experiência que eu tive. Eu falei, caramba, acho que eu preciso cuidar desse negócio um pouquinho com mais calma, porque de verdade é um canhão. E aí é um negócio que você diz o seguinte, você vai adotar uma estratégia sem usar a Rádio Gaúcha? Não dá. Eu não me arriscaria. Agora, cara, você tem que pensar em outros meios. Exato. Porque aí você combina. O cara tá na rua, ele ouviu na rádio, ele vê no visual do Out of Home, ele vai... Então, essa composição é fundamental. Não, mas é isso. Acho que no final tudo se encontra. Né? A gente começou falando aqui de experiência. A gente falou aqui da experiência da estação, veículo da estação, um lançamento de um filme. Só que a gente tem, por exemplo, propósitos como o Abrigo Amigo. A gente tem aqui em Porto Alegre, por exemplo, dos abrigos sustentáveis. Então, uma forma de você fazer propaganda oferecendo um serviço para a população de um abrigo super confortável, né? Com energia limpa, enfim, Wi-Fi grátis, um assento mais confortável. Em Recife, por exemplo, só para completar, a gente tem as 35 praças que o Bradesco está oferecendo totalmente revigoradas, que estavam dentro do contrato. Então, assim, está fora de qualquer cogitação de payback, de investimento, de ROI e tal, entendeu? Então, acho que, no final das contas, a gente tem ali a plataforma, que você tem a mídia, você tem a experiência, você tem o propósito, você tem o Brasil, pela complexidade. Então, acho que o contexto geral da eletromídia, do que oferece, né, acaba sendo o importante. E a dificuldade, aí entrando um pouco no tripé, só para concluir, é a gente ter acesso às informações e o cliente dividir com a gente os objetivos, né, os desafios. Porque senão a gente não consegue desenvolver um plano assertivo para ele. Né? Quando ele consegue dividir com a gente,
realmente, muitas vezes a agência ela fica intermedia isso, e o cliente, mais antigamente, não tinha gente especializada que atendia os veículos. Então, a gente ficava muito na mão da agência, né? Hoje os veículos já estão, os anunciantes já estão mais estruturados e conseguem dividir mais os objetivos, onde a gente consegue colocar mais a mão na massa e entregar uma solução mais completa. Entendeu? Sabe que uma das ideias que eu tenho também sobre esse não tripé é que antes tu falava com o CEO da empresa, o dono. Uhum. Hoje tu já tem um marketing. E esse marketing, por incrível que pareça, é tão louco isso que ele é concorrente da agência. Ele não aceita o que a agência diz para ele. Então, Nenê, eu acho que aí está um problema fundamental. Eu vejo cada briga idiota, cara. A agência veio aqui hoje, me trouxe... Pá, cara, vamos adiar, depois a gente vê isso, porque acho que eu vou pedir para o meu departamento fazer isso. Cara, As consultorias... eu escuto todos os dias. As consultorias surfaram essa onda. E foi um flanco aberto que as agências deixaram, porque se sentiram acuadas. Eu acho que quando a gente olha para o universo das agências, as agências se sentiram acuadas de perder os clientes. E aí começaram a flexibilizar. De novo, eu volto quanto vale o valor de uma ideia. Sim. Né? A semana passada eu estou numa conversa com um dos executivos e o cara me diz assim, tem um cliente fazendo um pitch e convidou 20 agências. Aí eu falei o seguinte, não participa. Não participa, porque se você quer fazer uma concorrência e põe 20 agências, é porque você não sabe o que você quer. Entendeu? Se você soubesse o que você quer, é o seguinte, o meu posicionamento é esse, eu quero esse tipo, eu preciso de um parceiro de negócio para esse posicionamento dessa forma, então não vão ter 20 diferentes. É porque você não sabe o que você quer. O que você quer ali é reduzir preço. Então, as agências se acuaram e ficaram aí. Aí as consultorias sacaram isso e falaram o seguinte, ninguém fala mais com o decisor. Uhum. Ninguém sabe a estratégia. Qual é a estratégia no número 1? A gente não fala com eles. A consultoria sabia. Aí ele entrou no meio dessa história. E consultorias montaram, entre aspas, agências dentro delas. Então, a realidade, quando você olha a história, foram erros que foram sendo cometidos porque a gente não valorizou. O Brasil é um dos grandes países do mundo de criatividade. A gente ganha todos os anos Leão de Ouro. A gente ganha Grand Prix. A gente ganha tudo há décadas, meu. Só que a gente matou essa ideia da grande ideia porque a gente se abraçou em dados. Dados são muito legais, que podem ajudar a gente a ter ideias incríveis. O Abrigo Amigo nasce de um dado dentro da UMAP de que 68% das mulheres se sentiam inseguras quando estavam no abrigo de ônibus. Esse é o dado inteligente. E aí, esses caras criaram uma ideia que é genial, que transformou a nossa percepção de marca da eletromídia. Então, quanto vale isso? Vale muito dinheiro. Eu acho, a minha crítica é que os anunciantes acharam tudo isso assim, eu tenho dado, eu faço um postzinho, isso resolve minha vida. Não resolve, cara. Não resolve. Tem uma coisa mais, Marcelo. Tem uma agência aqui que o Gui conhece, que casualmente está concorrendo hoje à agência do ano, que faz jobs para corrigir o que a agência do cliente faz de errado. E está ganhando dinheiro. Porque ela vai no erro da agência, apresenta para o cliente, diz, olha aqui, tu está errando aqui. Nós temos esse caminho. E podemos fazer, portanto. E ela está sendo vencedora, cara. É jobista? É jobista. Não tem cliente. Qual é o teu portfólio? Não, meu portfólio são os cases. Não tenho clientes. Meu portfólio são cases. Concorreu o ano passado a agência do ano, concorre de novo a agência do ano e vai concorrer todos os anos, porque está cheio de cases. Atrás dos erros, sabe? O gol que o atacante substitui o cara que eu vou botar um outro atacante aqui. Mas é uma agência que aposta muito na grande ideia. Isso é um fato. É uma agência que aposta muito em grandes ideias. Mas que é muito que o Bárbaro que é muito que o Pacheco está falando. Ela não se preocupa nem um pouquinho com mídia. A prova é que ela não tem mídia. Tem um ex-mídia, mas não tem mídia. Ela não está preocupada, ela está preocupada em vender a estratégia, o talento para o cliente. É isso. E o cliente fica enlouquecido, porque começa a dar certo. Sim. Então, que furo que tem aí no mercado, né? Mas eu acho que assim... Só que depois eu falo. Não, acho que tudo que está acontecendo vai levar a gente para um equilíbrio, que a história demora, né?
A história tem o seu tempo de maturação. Acho que os clientes, como eu falei, foram para o extremo de olhar o funil de vendas e ir para o bottom line do funil. Tudo é conversão. Perderam valor de marca. Agora estão retomando e dizer, pô, eu preciso equilibrar esse negócio. Eu preciso ter uma marca legal para comprar alguma coisa. Por quê? Porque o mundo digital, que é o mundo moderno, ele está um clique de distância de qualquer produto. Então você tem apelo pelo produto emocional ou você não tem, ou compra em qualquer lugar. Porque é legal a gente ter a comodidade que a gente tem hoje em dia no mundo de estar a um clique de distância de pedir uma comida, de pedir um produto que chega na sua casa em 2 horas e tudo mais. O mundo moderno é isso. A minha crítica é que a gente acelerou demais e esqueceu o que a gente tinha aprendido. Esse é o ponto. O equilíbrio na vida é tudo. Não adianta você querer falar que vai correr 100 km na velocidade que você corre um tiro sprint de 1 km. Você não vai correr, você vai morrer, cara. Então acho que a gente foi se matando nesse não entendimento. E sabe que bateu um desespero também nos veículos, né? Que montaram central de negócios. E está descarado. Sim. Isso aí está... Mas fazendo esse link dessa volta, né, para essa reconexão do valor da marca, assim, né, muito mais focado no topo de funil, e com a pergunta que tu fez sobre investimentos, né, do mercado gaúcho, né. Eu acho que a gente, né, tem uma visão um pouco pessimista, parece, do lado do mercado gaúcho, mas eu não acho que é tão assim também, porque a Eletromídia, está conseguindo... vou dizer, mas ressuscitar, mas a gente está conseguindo reviver alguns clientes muito icônicos do mercado gaúcho que estavam há anos parados. Mas guia, porque o teu processo é um processo sério. Porque a gente está trazendo... Um processo verdadeiro. Tu está mostrando, tu está colocando produtos no mercado que tem uma... A gente está qualificando o meio. Exatamente isso. Então, cara... Esse é o trunfo maior. Gente que veio antes de ti e que eram poderosos não souberam fazer. Nós tivemos aqui grandes grupos internacionais e não souberam fazer. Vocês não estão sabendo fazer. Então esse é o negócio. Uma visão positiva sobre essa questão. Né? Claro, e mais do que isso, acho que houve uma grande assertivo da Eletromídia Brasil em ter aqui profissionais que convergem com o mercado, que estejam junto com o mercado. Esse é importante, que foi o erro dos outros também. Botaram aqui alienígenas. O alienígena sabe? Botaram aqui gente que nunca falou a linguagem, que não sabia. Mas eu tenho uma grande marca por trás. Sabe quem é J? Sei. Porra, é a maior empresa internacional de mídia. Que legal. E daí? O que mais que tu sabe? Nada. Eu nos meus 8 anos de Disney e ESPN, eu aprendi uma coisa muito legal lá, que era pensar globalmente e agir localmente. Né? Então, a notícia da esquina vale mais que a da China. Cara, então eu acho que é exatamente isso. Assim, ó, não dá pra gente operar com a profundidade que a gente quer nos mercados sem conhecer os mercados e sem respeitar as diferenças que tem em cada um dos mercados. Esse é o desafio do Barbieri. Eu tenho o Barbieri e o Gui já ouviram isso 1 milhão de vezes. Assim, eu tenho o conceito dos baby steps. Vai dando um passinho pequeno de cada vez, você chega longe depois de um tempo. Acho que um pouco do que a gente tem é essa disciplina de execução, que é um DNA da empresa. É um DNA da empresa. Profissionais, Marcelo. É um DNA da empresa, cara. A gente vai lá todo dia, a gente dá uma porrada, a gente faz, a gente vai andando. Tem gente que chega pra mim e fala assim, o algoritmo de vocês é uma mentira, a tecnologia de vocês é uma mentira. Entra por um ouvido, sai pelo outro, e a gente vai executando, e a gente vai se sofisticando, e a gente põe dado diferente, e a gente testa, e a gente vê que a gente errou, e a gente melhora, e a gente hoje não viu nenhuma plataforma melhor do que a nossa. E a gente testa todas. E a gente fala, esse dado tá estranho. Porque o cara ele põe uma tela no bairro e diz que fala com o bairro inteiro. E a gente se sofisticou a dizer quantas pessoas passam naquela tela. Com uma série de formatos que a gente tem, com operadoras envolvidas de telefonia celular, que tem fluxo de pessoas. Então a gente está investindo nesse negócio. Mas é um trabalho de formiguinha. E aí é a diferença do Messi e do Cristiano Ronaldo. O Messi é um gênio, nasceu gênio, e o Cristiano Ronaldo se transformou quase um gênio na disciplina.
de todo dia ir lá e fazer uma execução a todo dia. É o que a gente tem feito. Eu acho que a gente tem feito com bastante sucesso aí. E entendendo o mercado que a gente opera. Eu, graças a Deus, conheço o mercado do Rio Grande do Sul, mas eu não estou aqui mais todo dia. É o Gui que tem que me dizer o que está acontecendo. Que vai informar para o Barbieri e a gente vai sentar e adotar uma estratégia para o mercado do Rio Grande do Sul. O que a gente precisa fazer aqui para melhorar o que a gente já faz? Então, esse pensamento faz toda a diferença. Deu o grande finale. Tá ali, ó. Casualmente, 1 hora. Muito bom. Né? Poxa, eu agradeço mesmo. Como eu disse no início, eu me sinto muito, muito honrado de estar com vocês. Marcelo, tu sabe da admiração que eu tenho por ti. Eu acho que tu deu a grande virada profissional desse mercado. Incutiu nesse mercado que ele tem que ser realista, sério e com muito conhecimento. O Gui, eu sou um fã dele profissional e a gente, graças a Deus, apesar da minha longa idade, eu trato muita figurinha com ele e tenho confiança absoluta naquilo que eu combino com ele e trato com ele. E tu hoje, eu aprendi a te admirar, né? Tu me dá uns balões que vem, mas não vem, né? Vou te pagar o almoço, mas não paga. Sabe aquela do Carioca? Passa lá na minha Passa casa. lá na minha casa, A gente na vai se quinta. falando, a gente vai se falando. Então, eu agradeço vocês e que vocês continuem tendo sucesso e fazendo o Rio Grande cada vez maior. Obrigado, Nenê. Eu acho que Obrigado. assim, a recíproca da admiração é verdadeira. Você foi um querido que também me acolheu super bem aqui. Como eu falei, eu sou um gaúcho que não nasci aqui, mas sou um gaúcho de coração. Talvez eu goste do Rio Grande do Sul mais do que muito gaúcho que está aqui. É um super prazer estar sempre perto. Conta com a gente quer desenvolver o mercado. A gente não é pirata que vem aqui extrair ouro e depois levar para algum lugar. A gente quer fazer com que o mercado seja um mercado robusto. Eu acho que esse é um mercado. Assim, o mercado pode contar com a Eletromídia para a gente transformar isso num negócio sério e grande. Saúde. Viva! Saúde.